Pessoal, então vamos falar de complicações, né? O coronariografia, qualquer intervenção cardíaca, como é um procedimento invasivo, ele vai ser passível de complicações, né? Então, o que a gente tem que fazer é conhecer quais são as complicações possíveis e preveni-las ao máximo. E se a gente não conseguir prevenir, identificar rapidamente a complicação quando ela ocorrer e saber tratar o mais rápido possível. Né? Então a gente divide as complicações do cateterismo e da angioplastia em anafiláticas, né? Porque você vai ter medicação, você vai ter contraste infundido ali no paciente, então você pode ter uma reação anafilática, complicações renais relacionadas ao contraste, nefropatia por contraste, complicações neurológicas, geralmente AVC isquêmico, né? Embolização, porque você está navegando ali pela aorta, por um leito arterial doente, né? Geralmente doente, porque o paciente está fazendo cateterismo, porque tem suspeita de doença coronariana. Então, a doença coronariana, ele vai ter também, muitas vezes, doença de carótida, vai ter doença de aorta, então você tem uma chance maior de navegando ali com o catéter, você ter uma complicação, ter uma embolização e um AVC isquêmico. Complicações vasculares, que é relacionadas ao acesso, né? Você vai fazer um acesso arterial. Um acesso arterial tem um risco muito maior de complicação do que um acesso venoso, por motivos óbvios, né? Você tem ali a pressão arterial, depois que você tirar o dispositivo, você tem que fazer algum grau de compressão ali. A gente não faz sutura, não tem ponto nem no acesso radial, nem no acesso femoral. Vou falar um pouquinho mais para frente disso. E algumas outras complicações cardíacas, embolização de ar, perfuração coronariana. Então, vou passar rapidamente aqui as complicações anafiláticas, né? Como eu falei, você tem a xilocaína, tem o iodo, principalmente, tem a protamina, que a gente usa às vezes para reverter a anticoagulação no acesso femoral, mas principalmente o iodo, né? Você pode ter vários graus de reação anafilática, desde espirro prurido, um paciente queixa de coceira e tal, até realmente choque anafilático. E acontece porque eu já vi algumas vezes, atualmente menos, porque o contraste está cada vez menos alergênico, mas a gente ainda vê em alguns casos mais graves de alergia, né? Você pode ter angedema, né? Urticária. E como é que a gente trata em sala? Corticoide, né? Antihistamínico, a ranitidina hoje em dia a gente usa muito pouco, e nos casos mais graves, a adrenalina subcutânea, que eu já tive que usar algumas vezes. A adrenalina subcutânea eu já tive que usar num choque anafilático, no cateterismo, adrenalina no catéter. A gente chegou a fazer quase uma ampola na raiz da aorta do paciente pelo catéter para sair do choque. Então, às vezes é uma situação bem, bem dramática mesmo. Tá? Como é que a gente previne reação anafilática? A gente não vai fazer aquela coisa que o paciente pergunta, né? Por que não testa todo mundo para ver se tem alergia a iodo? Não dá para a gente fazer teste de alergia a iodo para todo paciente que vai fazer cateterismo. Imagina fazer isso tudo, um teste para todo paciente que vai fazer uma tomografia. Não dá, né? Então a gente tem que fazer o questionário, procurar aquele paciente que tem já uma alergia comprovada a iodo, ou que às vezes tem alergia a outra coisa, um paciente sabidamente alérgico, vem com aquela listinha de 10 remédios que ele é alérgico, a gente fala, opa, esse paciente aí é um paciente que a gente tem que tomar cuidado. O que a gente faz de preparo é com prednisona oral, que é mais efetivo até do que a prednisona venosa, e idealmente começando no dia anterior, 13 horas antes. A gente faz 3 doses de 60 miligramas, né? Faz 3 comprimidos de 20, 60 miligramas, 3 doses de 60 miligramas ao longo de 13 horas, de um dia para o outro, para o paciente fazer o exame no dia seguinte. Com esse preparo a gente minimiza bastante. Tem muito tempo que eu não vejo uma reação grave a iodo, tá? Então, o exame com contraste não iônico, que hoje praticamente a gente não usa mais contraste iônico, é um contraste mais antigo. Os contrastes hoje em dia são bem menos alergênicos, tá?
E sempre saber que mesmo com o preparo adequado, o paciente não tem uma chance zero de ter reação. Sempre pode ter a reação anafilática mesmo assim.